Olá pessoal, estamos aqui para mais uma análise semanal de Bovespa. E dando uma olhada aqui no gráfico do índice, a gente percebe que a semana passada foi marcada por uma grande queda. A gente saiu aí da casa dos 68 mil pontos, chegamos a ceder até os 64.500 e demos uma recuperada nos últimos 2 dias, deixando o Ibovespa bem definido, que agora nós temos aqui, a gente via fazendo zigue-zagues descendentes, topos mais baixos e fundos cada vez mais baixos no diário. E nesse momento a gente pode ter deixado um fundo aqui mais alto que o fundo anterior. E essa tendência, essa reversão de tendência vai se confirmar somente na ultrapassagem aí dos 68 mil pontos. Temos que aguardar, porque esse ponto é exatamente, na verdade, indefinição. Alguns papéis fecharam bem, por conta de tantas quedas, acabaram chegando em suporte e deram compras, mas por enquanto de curto prazo. Agora, compras para um prazo maior só vão estar liberadas com o Ibovespa acima de 68 mil pontos mesmo. A próxima resistência do Ibovespa a gente tem exatamente na casa aí dos 67.350, 68 mil pontos, acima disso 69.700 e logo após 71 mil pontos. Em termos de suporte, esse fundo agora se viu como suporte a casa de 64.450 mais ou menos, nós temos suporte mais próximo, e abaixo disso a gente vai ter aí o suporte dos 61.400 mais ou menos, ok? Que vai estar aí na casa dessa LTA de um prazo maior que passa de Bovespa. No momento, compras de curto prazo estavam liberadas no final de semana passada, a gente postou bastante papéis com opções de compra, mas temos que tomar cuidado porque o índice ainda pode voltar a cair, continuando seus zigue-zagues descendentes. O momento que a gente se encontra ainda é de indefinição, ok? No Dow Jones a gente também tem uma leitura um pouco parecida lá, chegou a zigue-zaguear para baixo no diário, de final de janeiro, meados de janeiro até meados de fevereiro, depois de uma longa alta. Semana passada foi também de correção com um pouco de recuperação e se encontra também num ponto de indefinição, apesar de ter feito um fundo mais alto que o fundo anterior aqui. A gente não sabe se esse fundo será confirmado com o rompimento desse topo, na casa dos 10.440 pontos. A ultrapassagem disso aqui é que deve levar o Dow Jones a voltar para esse topo que ele fez lá em janeiro, na casa dos 10.630. Então também lá fora tem que se aguardar uma definição para poder operar na compra num prazo maior, ok? Já em relação aqui ao dólar futuro, a gente teve uma alta expressiva em janeiro, uma correção no início de fevereiro, voltamos para o topo do final de janeiro, caímos novamente, deixando inclusive um gap aqui, e em mercados futuros gap costumam ser fechados muito mais do que até no papel à vista, mas por enquanto ele fica por ali mesmo, ok? E caímos até esse nível de suporte curto prazo, respeitamos, voltamos a subir, e no momento a gente está cedendo, e a perda aqui de R$ 1,80, o dólar futuro, deve trazer mais quedas no mesmo, deve fazer ele voltar para aqui para o suporte, que é na casa dos 1,75. Se a gente rompe esse topozinho aqui, a casa do 1,85, é provável que a gente feche esse gap e retorne para os patamares aí de 1,90 que estava frequentando até um dia desse. O dólar também está num momento de definição, mas com um viés baixista de curto prazo. Se a gente vier agora para o mercado futuro para dar uma olhada, a gente tem estrangeiro posicionado na ponta de compra de dólar. Ou seja, apesar dele estar fraco, o pessoal da grana está com o saldo comprado aí na casa dos 60 e poucos mil contratos. Não é muito alto, mas está positivo. E para deixar ainda mais indefinido o mercado, a gente tem o mercado futuro de Bovespa com o estrangeiro também comprado, cerca de 22 mil contratos. Então a gente está com o pessoal comprado nas duas pontas aí, talvez por conta de um hedge, ainda não tem como saber, mas
quando a gente tem dois movimentos na mesma direção, tem que ficar mais atento por conta da indefinição que está presente nos mercados. Já em saldo de investimento estrangeiro, a gente tem aqui a evolução do ano passado inteiro. E esse ano, com janeiro, que foi negativo em 2 bilhões e 100 milhões, fevereiro fechou cerca de 500 milhões negativos também. Deu uma diminuída nas vendas, mas também ainda não saíram as compras não, pessoal lá de fora. Pessoal que fala outra língua. Por fim, colocar aqui no semanal, a gente dá para olhar aqui a forte tendência de alta que o Bovespa estabeleceu no passado. E aqui temos a impressão de que pode ser um zigue-zague para continuar essa tendência. Mas, como eu falei, por enquanto a gente tem que ultrapassar os 68 mil pontos. E para confirmar o segmento dessa grande tendência de alta, a ultrapassagem dos 71.300 é indispensável. Tenham todas uma boa semana e ao longo da semana nós vamos postando papéis para comprar ou para venda com aluguel conforme o andamento dos mercados.